Boa noite a todos. Boa noite. Aqui estamos nós, no nosso encontro semanal, às quartas-feiras, aqui na Fraternidade Espírita Emmanuel, no bairro do Salgado, Caruaru, Pernambuco. Sou Seródio, trabalhador desta casa, saudando aos presentes, aos internautas que já nos acompanham e aqueles que no futuro irão acessar o nosso canal no YouTube. Compartilhe, se inscreva, dê o like. E aqui hoje, dando continuidade ao estudo do livro Boa Nova, nosso querido Chico Xavier, a psicografia do Espírito Humberto de Campos. Hoje é o capítulo 19, capítulo 19, Comunhão com Deus, de onde a nossa amiga e irmã Silmara Mello, que é trabalhadora da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, co-irmã desta casa, e Silmara também é cria também do Emmanuel, e já desde pré-adolescente que já participava aqui do nosso grupo do teatro, da juventude, do TEC, Teatro Espírita de Caruaru, que era vinculado aqui ao Emmanuel. E Silmara, seja bem-vinda mais uma vez, receba o nosso abraço fraterno, todos nós que fazemos aqui o Emmanuel. E aqui, por desordem, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 84. Levantemo-nos, levantai-vos, vamos-nos daqui. Quem disse isso foi Jesus, está em João 14:31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez um formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhora efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado logo após pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da vitória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes. Movimento na atualidade que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luz do menor esforço. Emmanuel. E assim convido a todos para que nos acompanhem na prece de início do nosso encontro desta noite. Ó Deus, Pai de amor e de infinita bondade. Divino amigo Jesus, amigo inseparável de todas as vidas. Jesus amado. Nesses instantes, Senhor, rogamos a Tua presença, onde estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome. Que possa os Teus prepostos, benfeitores desta casa, com benfeitores do Bezerra de Menezes, unidos, intuírem, inspirarem, Silmar,
onde ela, nesta noite, irá transmitir a todos nós os ensinamentos contidos desse capítulo 19 do livro do Adão, a comunhão com Deus. E assim, ó, certos de que seremos envolvidos e que já estamos envolvidos na tua luz, no teu amor e na tua paz. Todos nós que aqui estamos nos dois planos da vida, nos abençoa hoje e sempre. E assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É uma imensa alegria, mais uma vez, retornarmos a essa casa de amor, de fraternidade, rogando sempre a Jesus que nos envolva em suas bênçãos de luz, de paz, e que essa paz alcance a outros corações que aqui não puderam estar, e que irão nos acompanhar ao vivo ou posteriormente, pelo Instagram ou pelo YouTube. Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos refletir um pouco sobre, como já foi dito, a comunhão com Deus. Iniciamos com uma pergunta: o que é comunhão com Deus? O que é estar em comunhão com Deus? Compreendemos que a comunhão com Deus, ela envolve uma relação de amor. Ela envolve uma relação de confiança. Ela envolve uma relação de gratidão, de entrega ao Criador. Ou seja, uma união, uma busca pela união íntima e profunda com a fonte de toda a vida, de todo amor. No livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João, ali nós encontramos uma mensagem intitulada Comungar com Deus, em que Emmanuel ele tece os seus comentários acerca da fidelidade. E ele nos diz assim: a fidelidade precede da comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e misericórdia. Mas Emmanuel também vai nos lembrar que as lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Ou seja, em toda e qualquer situação, dificuldade, dor, sofrimento, aflição, seja o que for que estivermos passando, ali nós somos convidados a enxergar essas vicissitudes como oportunidades para provarmos a nossa confiança, a nossa fidelidade no Criador. Então, é sobre essa fonte verdadeira, é sobre essa fidelidade a que somos chamados, que o espírito de Humberto de Campos nos apresenta de uma maneira extraordinária uma conversa de Jesus com um jovem chamado João. E esse jovem que mais tarde vem a ser conhecido depois que ele escreve o seu evangelho como João Evangelista. E essa conversa, ela está justamente no capítulo 19 do livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos,
que apresenta ali uma fala dos bastidores à época de Jesus, em que Jesus nos conta, Humberto de Campos, que sempre quando ele falava sobre a oração, sobre a relação que se deve ter com Deus, essa relação a que todos, enquanto filhos, temos que ter com o nosso Criador. Quando Jesus falava acerca dessa relação, os discípulos ficavam perplexos, assustados com essas novas ideias que Jesus estava ali trazendo. E por quê? Porque eles estavam acostumados com o Deus que era apresentado na Torá, com o Deus de Moisés, um Deus rude, um Deus punitivo. Então, quando Jesus ele apresenta essa nova forma de se relacionar com Deus, quando ele apresenta aos discípulos aqui essa forma que nós devemos ter com o nosso Pai, de estreitar a nossa relação, para os discípulos era algo que soava muito estranho. O que era que Jesus estava querendo com tudo isso? Eles não conseguiam entender o que é que o Mestre estava tentando ali passar para eles. Porque Jesus, agora, ele apresentava um Deus carinhoso, um Deus Pai. E antes eles estavam acostumados com o Deus chefe, que dava as ordens e aí eu tenho que obedecer às ordens. Aí fazemos uma outra pergunta. Por que Saulo de Tarso era doutor da lei? Porque Saulo, ele seguia à risca a lei mosaica. Então, quando Sadoc, o seu melhor amigo, chega para ele e diz que ali em Jerusalém havia uma casa de uns homens, conhecidos como os homens do caminho, que eles recolhiam pessoas ali e ofereciam alimento, mas também estavam ali falando de um evangelho, o evangelho de um Jesus, aquele Jesus que foi crucificado entre os ladrões. Saulo disse: não é possível que isso esteja acontecendo. Eu preciso ir lá averiguar. Então, quando Saulo chega ali na casa do caminho, ele se depara com um jovem falando com o coração sobre o Evangelho de Jesus, como ele nunca ouviu ninguém falar com tanto amor, com tanta paz, a paz que Saulo tanto almejava e que ele não conseguia ter. Mas Estevão, ele apresentava um Deus que é Pai, um Deus que ama. Ele apresentava aquele Deus que Jesus havia ensinado, onde precisamos estreitar a nossa relação com Ele. Então, Saulo ficou inconformado e manda prender Estevão. Então, quando ele prende Estevão, Estevão passa por interrogação, questionamentos, e ali Estevão fica preso. Depois Saulo vai novamente à casa do caminho e prende Pedro e outros discípulos. Apenas Tiago não foi preso. E por quê? Porque Saulo havia percebido que Tiago não tinha aquela fidelidade às ideias novas. Ele havia percebido isso. Então, quando Gamaliel, aqui
aquele que havia sido professor de Saulo, pede a ele que solte os discípulos. Ele atende a Gamaliel. Porém, Estevão continua preso. E ali, Saulo ordena que Estevão ele seja apedrejado. E ele pede para que a sua noiva ali estivesse presente naquele momento do apedrejamento. Ela não queria, e ela disse, e ele insistiu, e ela disse, tá bom, mas eu chego ali mais próximo do final. Quem era a sua noiva? Abigail. Era uma jovem de Corinto, que viu o seu pai, Josebede, ser morto, que viu seu irmão Gesiel apanhar e foi largada na rua até que um casal acolhe aquela menina, aquela moça, como filha. Era o casal chamado Zacarias e Ruth. E eles haviam perdido há pouco tempo o seu filho. Então eles viajam, eles saem de Corinto e vão para Jope. E ali em Jope, Saulo de Tarso conhece Abigail e se apaixona perdidamente por ela. Por ela, por ele. Então, quando Abigail chega ali e vê que aquele jovem estava repleto ali de sangue, devido ao apedrejamento. E aí o que acontece? Ela olha para ele e reconhece o seu irmão. O seu irmão que ela desejava tanto encontrar. O seu irmão Gesiel que ela tinha pedido a Saulo para que ele encontrasse. Estava ali, prestes a morrer para o mundo físico. E ela diz a Saulo que era o seu irmão. E ele diz, impossível. E ela diz, é ele, Saulo. Então, ele pede que os guardas coloquem Estevão em uma sala separada e manda que ela não fale mais nada, para que ninguém desconfiasse. Então, quando Abigail se aproxima ali e vê o seu irmão Gesiel, agora de nome Estevão, por força das circunstâncias, ela lhe abraça o seu irmão, envolvida em grande emoção. É aí que Estevão dá a maior lição de amor, a maior lição de perdão, a maior lição do que é estar em comunhão com Deus. Saulo não conseguia explicar como era que ele, estando ali prestes a morrer, ainda conseguia transmitir uma paz que ele buscava tanto ali nas vezes que a ferro fogo ali e não tinha, não conseguia essa paz. Neste momento, Estevão olha para Abigail e diz, oh minha irmã, com quem te deixarei? Ela, olhando para Saulo, diz, este é meu noivo. Saulo, que parecia um poste, uma pedra ali, parado, paralisado, branco, pálido. E ele diz, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. E sim, um irmão. Minha irmã, Saulo deve ser um homem muito bom. Defendeu Moisés até o fim. Imagina
quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, dando a maior lição, deixando a sua lição para Saulo e para os nossos corações, do que é estar em comunhão com Deus. E Saulo era aquele homem fiel àquele Deus cruel. E o pensamento de Saulo era só que ele tinha que acabar, ele tinha que eliminar, fosse quem fosse, que estivesse ali seguindo aquelas novas ideias de um Deus bom, de um Deus que ama, de um Deus que é Pai. Isso ele não conseguia admitir. Então Jesus, o nosso mestre, apresenta o Deus que é amor, que nos ama, cuida de cada um de nós. Naquela época, para os discípulos, era algo muito difícil de entender. Como era possível levar essas ideias de Jesus ali adiante? Era impossível falar de um Deus amoroso. E aí ficamos refletindo, meus irmãos. Depois de mais de 2000 anos, há quem ainda fale, olha, cuidado, Deus castiga, Deus pune. Olha, cuidado, Deus não perdoa. Que isso? Não foi esse o Deus que Jesus nos ensinou e ensina? Na nomenclatura, Deus antes era chamado de Senhor. Depois Adonai. E aí vem Jesus e diz Abba, que significa paizinho. Aqui no Nordeste a gente ia chamar de carinho. Esse carinho que Jesus apresentava para aqueles discípulos, para nós. E para eles era algo muito difícil. Então, como é que faz para ter essa comunhão com esse Pai tão carinhoso? Como é que faz para ter a comunhão com esse amor? Sim, porque Jesus deixou muito claro que Deus é amor e que devemos respeitar as nossas relações com Ele. Então, entre aqueles discípulos havia um jovem chamado João. E Humberto de Campos diz que ele tinha um certo encantamento pelos essênios. Quem eram os essênios? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ali na introdução, Kardec ele traz informações do povo daquela época. Ele traz informações de quem eram os nazarenos, os fariseus, os publicanos, os saduceus, os escribas, os essênios ou os esseus, que era uma seita que foi fundada 150 anos antes do Cristo. Eles viviam ali numa espécie de mosteiro e eles eram conhecidos ali, eram diferenciados pela brandura. Eles ensinavam ali sobre o amor a Deus, o amor ao próximo. Eles acreditavam na ressurreição. Eles eram contra as guerras e a escravidão. E eles ali trabalhavam na cultura. Há quem pense que Jesus, em sua juventude, esteve ali aprendendo alguma coisa com os essênios. Mas Humberto de Campos, ele nos traz a informação que não era bem assim. É fato que
João, ele tinha ali uma aproximação com os essênios. Ele tinha ali um encantamento, mas não os discípulos e nem o Mestre Jesus. Então, João se aproxima de Jesus e diz: Mestre, conheci os essênios mais de perto e descobri algumas questões que, de fato, para mim fizeram muito sentido. Achei muito interessante. Acontece que o Senhor, com essas suas palavras aí, anda me confundindo ainda um pouco mais. Então, a gente vai perceber que ali, João, ele abre o seu coração para Jesus. E diz: Mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada, está cheia de certas hesitações. É como se ali tivesse barreiras. Ele apresentava um certo medo. Ele mostrava uma grande vontade, com sinceridade, de estreitar essa relação com a divindade. Tanto é que ele diz assim: anseio por esta comunhão querida com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas, ou seja, mais diversas, mais contrárias, se opõem aos meus desejos. Então, ali, João vai falar para Jesus que havia se confessado com um amigo que estava ali estudando naquele grupo dos essênios. E que ele havia asseverado, havia dito a João: olha, João, você precisa compreender que toda a edificação espiritual, ela deve se processar em plano oculto. Então, o que era que João passava ali para Jesus? Olha, mestre, eu estou confuso. Eu estou com certo medo. Eu entendo esse Deus aí que o Senhor está apresentando. Mas acontece que eu aprendi a lei de Moisés, e na lei de Moisés não é bem assim. E o que era que acontecia? Moisés, ele fazia um intercâmbio da relação dos homens com Deus. Então, certo dia, o seu sogro, ele chega e vê ali Moisés atendendo em uma tenda, na tenda chamada Aliança. Ele está ali sentado, vai se aproximando, as pessoas vão ali fazendo seus pedidos, ele vai dando a resposta, as pessoas vão saindo, o seu sogro acha muito estranho, diz: Moisés, o que é isso? Toda tarde eu percebo que chega aí muitas pessoas procurando você. E Moisés, é porque eles acreditam em mim, eles confiam em mim a resolução dos seus problemas. Eles confiam em mim o contato com Deus. E aí o seu sogro, chamado Jetro, era pastor, e ele disse: não, mas isso aí está errado. Por que você não faz outros grupos? E dentro desses grupos, você coloca um ou dois representantes. E aí, esses representantes, eles vão atender essas pessoas, problemas pequenos, por exemplo, e aí você fica com os problemas maiores. Então, era assim que acontecia. A pessoa queria resolver alguma questão, ia até esse alguém dizia o que a pessoa tinha que fazer. Quando não dava certo, aí esse alguém, esse representante, ia até o monte da presença de Deus,
e ali ele trazia as respostas. Era assim que acontecia. Era uma dependência enorme. E aí vem o nosso querido Jesus e diz assim: não precisa nada disso. Porque Deus está em toda parte. E nós podemos falar diretamente com Ele. Então, para João, coitado, era uma coisa assim, não acredito. Como é que pode? Será que isso realmente é possível? Isso estava um nó na cabeça de João. Então, Jesus estava falando ali dos essênios. E ali, João diz assim: mas suas observações, mestre, me confundiam ainda mais. Como é que eu poderei compreender isso? Eu devo ocultar, ou seja, eu devo esconder? Então, João estava muito ansioso, muito inquieto, e Jesus percebeu o que passava ali no coração de João. Ele sabia daquela inquietação dele e diz assim: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Então, o que Jesus estava ali dizendo? João, calma, aquieta o teu coração, estás ansioso por falta de compreensão. E quantas vezes nós estamos ansiosos, inquietos, com coisas para resolver, com assuntos difíceis. E a gente fica ali angustiado para resolver, quer resolver para muito tempo. E Jesus vem e diz: estás ansioso por falta de compreensão. E não tenhamos dúvida, porque Kardec deixa muito claro em O Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 2, item 7, que o Espiritismo ele dilata o pensamento, nos apresentando novos horizontes. Significa dizer que à medida que nós buscamos o conhecimento, ampliamos a nossa maneira de enxergar, inclusive as situações difíceis, compreendendo que na realidade não tem nada fora do lugar, está tudo certo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, está tudo certo. Então, aquietai os corações, acerena. Então, Jesus diz a João: olha, João, no íntimo de todas as criaturas, no íntimo de cada um de nós, existe um santuário, existe um templo sagrado onde podemos encontrar Deus. E Ele, o nosso Pai, se manifesta com a sua sabedoria e o seu imenso amor, por intermédio de nossa consciência. Olha que coisa mais linda! Jesus vem nos lembrar que as leis divinas, que as leis de Deus estão em nossa consciência, que estão inclusive de Livro dos Espíritos 621. E se trazemos em nossa consciência as leis divinas, as leis de Deus, que necessidade há de nos ser revelado? E essa resposta é justamente na próxima questão, 621A, quando os benfeitores, eles deixam muito claro ao dizer que Deus quis que fosse lembrado, porque esquecemos, porque desprezamos, mas Jesus veio trazer o seu Evangelho para lembrarmos. Sem dúvida alguma, o Evangelho de Jesus é o nosso maior
roteiro, é o roteiro seguro, eficaz para todas as nossas aflições, dores, sofrimentos. O Evangelho de Jesus é, sem dúvida, o nosso mapa no Google de nossa consciência. E detalhe, o Wi-Fi é de última geração, a ligação é direta, o sinal não cai. Então, recorramos a essas leis que estão em nossa consciência. Então, Jesus, sabendo o que se passava ali no coração de João, sabendo que ele não poderia alcançar de forma profunda as reflexões, ele diz: os essênios levam muito longe até o lado do corpo, pois antes de tudo precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Então, Jesus está dizendo assim: olha, de fato, os essênios é um grupo de pessoas boas. No entanto, eles estão aí exagerando, né? Desnecessário, eles estão levando ao extremo a relação de colocar tudo no ocultismo, de silenciar um trabalho tão importante. Porque tudo que é bom, tudo que é verdadeiro deve e precisa ser compartilhado. Deus quer que seja compartilhado. Então, Jesus apresentava às pessoas de sua época um Deus de sabedoria, um Deus que nos criou. E qual é a primeira pergunta que encontramos em O Livro dos Espíritos? Quem é Deus? Não é quem é Deus, alguém. Não é porque é Deus alguma coisa, é que é Deus. E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Deus nos conhece, como nos lembra o Salmo de Davi. Ele nos sonda, de longe ele percebe os nossos pensamentos e ele cuida de cada um de nós amorosamente. Ou seja, aquietemos os nossos corações. Sabemos aquilo que está aqui dentro. Era isso que ele passava ali para aquele jovem João. Então, Jesus nos convida a refletir que, para compreendermos melhor as lições do Evangelho, nós precisamos nos colocar em um novo modo de pensar. Nós precisamos nos colocar em comunhão com Deus, o nosso Pai. E para isso nós não precisamos de diplomas, nós não precisamos de certificados, de títulos. O que é que nós precisamos? De vontade. Nós precisamos de vontade sincera, nós precisamos de fé, nós precisamos de fé humana, que é a fé que trazemos em nós. A fé que é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Assim nos lembra o Espírito Protetor no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, às vezes, a gente percebe assim: eu quero, mas não quero, e fica ali naquele morro, né? Eu fico: eu quero, mas não tem a atitude, não tem a ação. Jesus nos convida a termos a ação. E ele continua e diz assim a João: no entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades. E nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza. Jesus aqui está se referindo aos essênios. E ele diz assim: olha, João, não tenha dúvida que tudo que é bom, que tudo que é verdadeiro, deve sim ser compartilhado.
mas é preciso compreender as necessidades de cada um. Então, os essênios têm as suas necessidades. E ele afirma dizendo, os ungüentos, ou seja, o emplasto, a pomada, reservados a um período, não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Então, se a pessoa ela tem o desejo de receber o pão espiritual em uma outra religião, se ela tem o desejo de receber ali um ungüento, um bálsamo em outra religião, tem algum problema? Claro que não, está tudo bem, está tudo certo. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que a doutrina espírita não faz proselitismo. A doutrina espírita não está preocupada com milhões de seguidores, com compartilhamentos, com likes, com curtidas. Nós é que nos preocupamos com essas bobagens. Você está vendo fulano, não curtiu o que eu compartilhei. Você acredita que ele só compartilha as coisas dele? Não me ajuda a ele a compartilhar? A gente não fica nessa bobagem. Mas a finalidade, o objetivo da doutrina espírita qual é? A formação do homem de bem. Um dia, uma mulher procurou Chico Xavier no grupo Espírita da Prece. E disse, Chico, eu queria falar com você, é um assunto muito sério. E eu fico sem saber até como começar essas coisas, não. É sobre o meu marido. Ele tem um defeito muito grande. Olha, Chico, ele é uma boa pessoa. Chico, ele é um bom chefe, é um bom pai, um bom filho. Ele ajuda pessoas, ele faz caridade. Chico já fala para mim, mas que perfeição tem. E ela disse, Chico, ele é um bom marido. Na realidade, ele é um excelente marido. Eu muito carinhoso, mas eu não vou entrar muito em detalhe, pode ser que alguém escute que foi inveja. Mas, Chico, eu vou lhe dizer, esse defeito dele não dá. Se acredita, Chico, que ele não é espírita, e Chico disse muito. Mas se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Já está bom demais. Do homem de bem. Então, nós somos convidados a desenvolver essa compreensão. Na realidade, ela que não era espírita, porque ela não estava ali se colocando em posição para compreender que ele era um homem de bem. E nós somos chamados a essa compreensão, a não ferir a lei que Deus otorgou, a lei do livre-arbítrio. Cada um faz as suas escolhas. Então, Jesus não diz a João que ele siga ali os essênios. Ele não disse isso a João. Ele diz, João, está tudo certo, eles apenas receberam. Mas ele deixa João ali livre para fazer a sua escolha. Então, ele não interferiu na decisão de João. Ele apenas respondia ali aos questionamentos, às dúvidas que João tinha acerca dessas questões da relação, da comunhão com Deus. Então, nesse diálogo, Jesus deixa claro para ele que ele não poderia ensinar tudo, mas que mais adiante mandaria o Consolador. E está escrito justamente no Evangelho de João, capítulo 14. E vejam só, meus irmãos,
João ele tinha uma memória fantástica, extraordinária memória de João, porque ele tinha 17 anos e ele ali vai escrever 60 anos depois. João ele tinha 17 anos, mas ele sabia aproveitar cada minuto para o aprendizado ali com o Mestre Jesus. Jesus também vai lembrar, vai recomendar que orássemos no íntimo, no segredo de nosso íntimo, no silêncio de nossas esperanças, inclusive está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas, quando orares, entra pelo aposento e fechada a porta, ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que se passa em segredo, nos recompensará. Então, aproveitamos. Vamos vendo nesse diálogo que João estava bastante ali ansioso e não conseguia compreender ali. Só que Jesus deixa muito claro para ele que ele precisava estreitar esses laços com a divindade, deixando claro para João e para cada um de nós o seu tempo. Cada um temos o nosso tempo, a nossa maneira de construir um altar em nosso íntimo, em nosso coração. Jesus lembra a Pedro, a João e a nós, ele afirma dizendo assim, que a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai da divina bondade. Então, João pergunta, mas Senhor, eu devo louvar ou suplicar? Como que é essa oração? E o que é que nos dizem os benfeitores na questão 659? Quando Kardec pergunta qual é o caráter da prece. E aí vejamos que Kardec tinha as mesmas dúvidas que João apresentava. E ele ali, sabiamente inspirado, também colocou essa questão, porque sabia que nós também íamos ter essa dúvida. E o que é que os benfeitores respondem? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é entrar em comunicação com ele. Pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Nós ainda estamos mais pedindo, menos agradecendo. Louvando quase nunca. Jesus diz assim, por prece devemos interpretar de relação entre o homem e Deus, pensar nele, se aproximar dele. Como é que a gente pode se aproximar de Deus, estreitar essa relação? Quando a gente se coloca no trabalho do bem, quando a gente se coloca em oração pelo próximo, em oração para aqueles que nos perseguem, nos caluniam, quando a gente se esforça para se aproximar do outro, nós estamos em comunhão com Deus. Então, Jesus vai ali respondendo as dúvidas de João e falando aos nossos corações sobre a importância de sermos observadores da lealdade de nosso Pai. Quando João, ele então pergunta, ele pede a Jesus que na primeira oportunidade ali, ele pudesse ensinar, pudesse mostrar como ele poderia entender que Deus está em nós. E aí, em Humberto de Campos, ele narra que no dia seguinte, quando eles estavam indo para Jericó, a pé, uma paisagem árida,
muito pobre, havia ali um lavrador que estava cavando um poço à beira do caminho. E aí Jesus, que não perdia uma oportunidade para ensinar, ele pergunta: amigo, o que fazes? E o homem responde: busco a água que nos falta. Jesus então pergunta: a chuva é tão escassa nessas paragens? O homem diz: sim. Nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. E o homem continua trabalhando. E aí Jesus olha para João e diz: observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço. Este trabalhador representa um cristão ativo. É esse convite que Jesus faz aos nossos corações, de estarmos ativos no nosso dia a dia, de colocar mais ação, mais amor. E aqui é importante nós refletirmos, é um diálogo extraordinário. Lembrando que está esse diálogo no livro Boa Nova, capítulo 19. E vale a pena ler todo, estudar, sempre é uma obra extraordinária. Então, aqui é importante nós voltarmos ali a pergunta do início. O que ele está em comunhão com Deus? E aqui, para nós fecharmos as nossas reflexões, nós levantamos aqui 3 pontos. Primeiro, oração e meditação. É estar em comunhão com Deus. A prece e a meditação sincera e profunda estabelece algum diálogo interior com o Criador. Então, nos colocar em prece, nos colocar em meditação, é estar em comunhão com Deus. Segundo ponto, vivenciar os ensinos do Evangelho de Jesus. É estar em comunhão com Deus. Quando eu me coloco no exercício diário de colocar mais amor no meu trabalho, quando eu coloco no exercício diário de exercitar a paciência em casa, a paciência no trânsito, eu estou me colocando em comunhão com Deus. Quando eu me coloco no exercício da tolerância, da compreensão, de entender que o outro ainda está na sua limitação, quando algo ali foge daquilo que nós estamos estudando, devemos cada um no seu tempo. É importante que nos coloquemos nesse exercício da compreensão, de aceitar os outros exatamente como são. Uma vez perguntaram a Chico, como você vê o mundo? Aí eu vejo o mundo como movimento. E como você vê as pessoas? Aí eu vejo as pessoas como mensagem. E como é que você se investiu? Aí eu continuo mesmo. Exercitando essa comunhão com Deus. Chico, ele é esse exemplo para nós. Terceiro ponto é estar na busca pela evolução moral e espiritual. Entender que quando eu faço um mergulho interior para ali identificar o que está errado dentro de mim, e ali eu tomar a decisão de consertar, reformar, transformar aquilo que está em mim, não é no outro, em mim, quando eu olho para mim,
Dessa forma, eu estou colocando em comunhão com Deus. Uma vez perguntaram, um repórter perguntou à Madre Teresa de Calcutá. Perguntou a ela assim: Madre, quando a senhora fala com Deus, o que é que ele responde? Quando a senhora fala com Deus, o que a senhora pede? Ela disse: nada, eu só escuto. E ele? Quando a senhora fala então com ele, o que ele responde? Diz: nada, ele também só escuta. Então, é essa relação de comunicação interior. É um grande exemplo de caridade, de amor ao próximo. E é essa comunhão que Jesus convida a cada um de nós, de estarmos unidos em pensamento, na oração, em prol dos necessitados, de nos colocarmos no exercício da caridade, mas não só na caridade material, que é muito importante, mas sobretudo na caridade moral, como Jesus a empreendido, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, quando a gente faz esse esforço, a gente está ali, nos colocando em comunhão com Deus. E como dissemos no início, estar em comunhão com Deus envolve uma relação de amor, envolve uma relação de confiança, de gratidão e de entrega ao Criador. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a cada um. Que possamos retornar para os nossos lares envolvidos em muita paz. Gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Deixamos os abraços fraternos de nossos irmãos da Fraternidade Espírita presente neles. Gratidão a todos. A gratidão é nossa também. E você, mais uma vez, Simara, da maneira extraordinária, mas verdadeiramente é isso. Quando a gente ouve uma pessoa que fala com o sentimento, com o coração, a gente percebe a grandeza da mensagem de Jesus, percebe a grandeza da mensagem da doutrina espírita, da maneira como consegue passar para todos nós a mensagem do Cristo de uma maneira singela, de uma maneira tranquila, onde a gente absorve verdadeiramente a condição de evolução, da gente crescer com o Cristo, com os seus evangelhos, os seus ensinamentos. Então, a nossa gratidão você revela aí a nossa raça da terra, que nós fazemos aqui o Emmanuel. A gratidão aos presentes, aos internautas que estão aqui ainda conosco. Na próxima semana, dando continuidade ao estudo do livro Boa Nova, o capítulo 20, Maria de Magdala, Valdemira Fernandes, trabalhadora da Seara Espírita Maria de Nazaré, fica na Coab 2. Mira também é fruto da juventude aqui do Emmanuel, pré-adolescente, também no Teatro Espírita do Caruaru, na reconciliação e depois de laços de vida. E falando em teatro, nós estamos aí agora já bem próximo da realização aqui em nossa cidade da peça espírita, peça de teatro, um olhar Abigail, Paulo e Estevam. Então,
onde Silmara hoje aqui, ela foi muito feliz dentro dessa comunhão com Deus, né, de trazer ali Abigail, Saulo e Estevão, né, que era seu irmão Gesiel. E realmente, assim, são cenas, né, que quando a gente fala, quando a gente ouve, se emociona, quando a gente fala, a emoção vem realmente dentro da gente. Tudo isso está contido aqui nesse livro. Paulo e Estevão, psicografia do nosso querido Chico, e ditado de uma maneira extraordinária pelo seu mentor espiritual Emmanuel, que nos traz esse belíssimo romance dessa trajetória e dessa conversão de Saulo para Paulo. E aí convido a todos que realmente vale a pena ler essa obra. E essa peça, ela é exatamente adaptada dessa obra. Vai trazer aqui para todos nós, no sábado e domingo. No sábado, às 8 horas, no Teatro do Sesc. Ao domingo, às 18 horas. E vai conseguir levar, realmente, do jeito que aqui a gente só ouvindo a mensagem, a gente já se emociona, quanto mais a gente vendo as cenas lá desse grupo teatral da produtora Rama Cria de São Paulo. São 7 atores que estarão no palco, e aí é um convite realmente, assim, uma oportunidade, e a gente não sabe quando é que vai ter novamente, né? E a Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz que a maior caridade que fazemos à doutrina espírita é a sua divulgação. E a arte cênica, ela é uma divulgação assim de uma maneira tão contundente, porque você está vendo, você está acompanhando as cenas, o desenrolar, além, logicamente, do texto, mas na memória das pessoas. E quantas pessoas que hoje labutam aí, frequentam as casas espíritas, ou independente disso, mas que têm um despertar de consciência, exatamente assistindo um trabalho como esse, independente de religião. Então, o convite está aberto aí a todos. Os ingressos estão à venda a partir de hoje, inclusive, no Simpla, à venda online, no sábado. Amanhã esperamos colocar no Simpla também os ingressos no domingo, mas tem uma taxinha lá de 10% que o Simpla cobra, mas pode se dividir até no cartão em 12 vezes. E também aqui na nossa casa, como na Banca Terceiro Mundo, ali na Rua da Matriz, em frente à Catedral, com a banca do Ramiro. E Ramiro tem também esse trabalho extraordinário de sempre acolher a cultura da nossa cidade. Banca Terceiro Mundo, banca lá do Ramiro, tá certo? Então, está aí o preço, está um preço que hoje, na realidade, até para o McDonald's, talvez até gaste muito mais. R$40 é uma promoção meia para todos. E vale a pena mesmo. E já está na reta final e ainda resta alguns ingressos. Então, acredito que só vamos agradecer na próxima quarta, Valdemira Fernandes, capítulo 20 do livro Boa Nova, Maria de Magdala. Aqui às 19h30. Convidamos também a todos a estarem aqui conosco. E para fazer a prece de agradecimento, vamos convidar o nosso irmão Soares, José Soares, que é o atual dirigente da Fraternidade Bezerra de Jesus. Por favor. Mantendo-nos nesse estado de comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade também. Pedimos, Senhor, que possamos receber o amparo e a assistência da espiritualidade, as vibrações, as energias terapêuticas
os passes espirituais. Agradecidos pelo alimento que recebemos através da tua palavra, possamos estar cada vez mais estimulados à vivência, à exemplificação. Deste modo, sob teu altar e proteção do Senhor, possamos retornar aos nossos lares a tua santa e bendita paz. Que assim seja. Lembrando que nós temos ainda os passos para aquelas pessoas que se sentem com necessidade.